18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ora, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos seguindo juntos na melhor programação de Manaus aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine. Alô, Carlão. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Além da sua participação, hein, querido ouvinte, participe conosco do programa 18 horas. O nosso WhatsApp é o 994887592 e tá valendo a sua participação. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Mix. A gente começa 18 horas com os destaques do dia. A conta de luz vai ficar mais barata aqui no Amazonas. Seca 2024, o nível do Rio Negro baixou 89 centímetros só nos primeiros dias de agosto. Os bastidores, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Dia dos Pais promete movimentar os restaurantes em Manaus. 6:02, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua audiência. Vamos juntos, mais uma vez, 18 horas no ar, com os destaques desta sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Você confere no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine, nós faturamos mais um Brasil, Karine, ouro, Brasil. Dupla, As Ana meninas. Patrícia e Duda, olha aí, as mulheres. Meninas venceram, Carlão. Duda e Ana Patrícia. E foi um jogo emocionante, né? Muito, começaram perdendo, inclusive. Exatamente, ganharam de virada. Aí virou o primeiro set, perdeu o segundo e faturou no terceiro o ouro do Brasil, Karine Leão. Valeu. E teve também um bronze, né? Nós tivemos na canoagem um bronze. A gente vai acompanhar o quadro de medalhas e outros destaques da bronze foi em Barreira, 400 metros com barreira. Também. A gente vai acompanhar todos os detalhes daqui a pouquinho com o Cid Soares. Giro esportivo com Cid Soares, 6:03. 18 horas. E olha, Karine Leão e ouvintes, finalmente nós terminamos aí, fechamos a semana, né, com uma boa notícia, é que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, fechou uma operação com o mercado para antecipar 7,8 bilhões de reais de recursos que a Eletrobras terá que pagar nos próximos anos, o que deve render aí uma redução nas contas de luz de 2,5% a 10% ao Amazonas e outros estados. É bom, né, Karine? Nem dá para acreditar, né, Carlão? Mas é exatamente isso aí que você falou. A conta de luz, por fim de tudo, dessa conta toda aí, vai ficar mais barata sim aqui no Amazonas. O que está no contrato, nesse contrato assinado nessa quarta-feira, dia 7, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com 5 bancos? É o seguinte, esse dinheiro que a Eletrobras vai ter que pagar será usado para quitar empréstimos que hoje são pagos por nós, consumidores, nas contas de energia elétrica, ou seja, por isso a conta vai ficar mais barata. A gente não vai mais ter que pagar esse empréstimo, esse montante todo. Olha, Karine, toda essa negociação foi autorizada por medida provisória assinada pelo Lula e publicada no dia 10 de abril. E esse percentual, o percentual exato do desconto e a data que vai passar a valer ainda não foram definidos. Isso deve ser anunciado nos próximos dias pelo governo federal. Olha, em outra decisão envolvendo a energia elétrica, a Justiça Federal suspendeu novamente a instalação dos medidores aéreos, aquela polêmica toda lá de energia elétrica. Né, Carlão? Medidores aéreos, até o nome é estranho. A medida tinha sido determinada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas em março do ano passado, depois de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública contra a concessionária Amazonas Energia. Exatamente, uma novela judicial, ora autoriza, ora impede. Bom, tá aí uma polêmica que está longe de acabar. A gente nunca tem uma decisão final e fica sempre aquela tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Tá indefinido ainda, mas resumindo, no momento a instalação dos medidores aéreos de energia elétrica em Manaus está suspensa. Olha, o nosso Rio Negro baixou mais 9 centímetros de ontem para hoje. E com isso, só nesse mês de agosto, o nível do Rio Negro baixou 89 centímetros. Isso indica que a vazante está a todo vapor, está bem maior, está acelerada que do ano passado e foi inclusive recorde, hein, Karine? Carlão, não tá fácil não. Esse ano aí está a situação... mesmo.
Pior do que a do ano passado, sem dúvida. No ano passado, o Rio Negro atingiu a cota de 12 metros e 70 centímetros no dia 26 de outubro. E tudo indica que esse recorde vai ser batido. E com esse cenário de seca intensa na bacia amazônica, indústrias na Zona Franca de Manaus, operadores logísticos e governos estão aí em alerta máximo para diminuir ou mesmo compensar os impactos sobre o transporte de insumos e o escoamento da produção, né? Importantíssimo esse cuidado. Pois é, Carlão. Daí as indústrias estão antecipando a produção e estão investindo também em infraestrutura para enfrentar essa seca desse ano. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto, tem mais informações e conversa com a gente ao vivo agora. Boa noite, Nathalie. O que está sendo feito, assim, de ação, de efetivo mesmo, para enfrentar a seca deste ano, que com certeza vai ser pior do que a do ano passado? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente está aí há alguns meses da seca histórica do Rio Negro, que a gente bateu no ano passado. E aí, infelizmente, menos de um ano depois, a gente continua amargando prejuízos e já pensando que a gente pode ter uma situação ainda pior do que a gente teve no ano passado. E aí, por conta disso, a população manauara e a indústria e a Zona Franca de Manaus vem tentando de tudo para se preparar, para tentar de alguma forma, Karime, Carlão e ouvintes, tentar minimizar os impactos dessa seca extrema que já está aí batendo na porta, infelizmente, e deve atingir pelo menos 600 mil pessoas aqui na nossa região. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, a indústria do Amazonas deve ter tido aí um sobrecusto para tentar, fazer com que, a gente teve uma precariedade quanto a algumas situações, a gente sofreu com a falta de alguns insumos, mas mesmo assim, para que a situação não fosse ainda pior, a indústria gastou cerca de 1,4 bilhão de reais. Eles tiveram um sobrecusto aí nas operações logísticas durante a seca do ano passado. Segundo dados do Centro da Indústria aqui do nosso estado do Amazonas, atualmente, são gastos aí com os transportes hidroviários cerca de 4,8 bilhões de reais por ano. Isso porque, Karime e Carlão, a gente sabe por que a gente gasta tanto em transporte hidroviário? Porque a gente não tem estrada, A gente sabe, os nossos rios são as nossas estradas e é um custeio muito grande, é um custeio muito alto para a gente receber e também para a gente escoar mercadorias aqui da nossa região. Por conta disso, vários órgãos, várias entidades como a Eletros, a FEComércio, o Sindindústrias, todas essas entidades, assim como a Câmara dos Dirigentes e Lojistas, vem investindo junto ao governo federal, ao governo do Amazonas, para tentar de alguma forma minimizar. Agora, Karime, anota esse número aí, porque esse número a gente vai bater muitas vezes. Diga lá. Vão ser investidos 505 milhões em obras para assegurar aí a navegabilidade dos nossos rios. Mas vale a gente reforçar que até agora a dragagem não começou. Mas era isso que eu ia perguntar. Já não tinha um dinheiro do ano passado. Ano passado a gente recebeu, a gente falava aqui em bilhões de reais que o governo federal mandou para o estado do Amazonas, ainda já por conta da seca do ano passado. E desse dinheiro, desses bilhões de reais, algum bilhão desses reais aí, eles seriam para a dragagem dos rios, justamente para garantir a navegabilidade. Isso seria uma ação uma ação antecipada. Ou seja, absolutamente nada foi feito. E o IPAAN já autorizou que seja feita essa dragagem em maio. Olha E aí, por conta de toda essa situação, Karime, as empresas privadas como o Superterminais, apresentou um projeto e eles já devem iniciar esse projeto agora, a partir dos próximos dias, do próximo mês, no município de Itacoatiara, na região metropolitana aqui de Manaus, com a instalação de um porto e um pier flutuante. Uma área de mais de 300 mil metros quadrados
liberados, né? E que para quê? Para que a gente não deixe de receber e nem de fazer, né, o transbordo dos contêineres que atendem o polo industrial de Manaus e o comércio aqui da nossa capital. A previsão é que esse PIE aí, esse porto improvisado, ele funcione em 24 horas por dia. Mas aí a gente tentou ouvir, né, qual que é a posição aqui do estado das ações que já foram tomadas. Para isso a gente conversou com o secretário Serafim Correia, ele que é secretário da Sendect, e ele falou pra gente sobre essas tratativas entre o governo e as autoridades da indústria. Vamos conferir. A primeira delas, eu diria que foram as próprias empresas que anteciparam produção e anteciparam a remessa desses produtos para os mercados consumidores. Segundo, é que também o comércio de Manaus, apoiado pelo governo do estado, que resolveu parcelar o ICMS, antecipou compras. Então nós já temos aí duas providências que são bastante eficazes para o combate no eventual acontecimento de uma nova estiagem. Mas não ficou aí. O DENIT está finalizando a licitação para fazer a dragagem da região da Enseada do Rio Madeira e da costa do Tabocal. E a quarta medida, que é de iniciativa inteiramente privada, tomada pelos portos Superterminais e Chibatão. Os dois portos vão montar pias temporários a partir de 1º de setembro para que possam, em caso de estrangulamento do rio, fazer o repasse dessa carga para balsas que conseguem navegar com 3, 4 metros de água e, portanto, não teriam dificuldades em chegar até Manaus. 18 horas. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do secretário da Sendect, o secretário Serafim Corrêa, ele que é secretário de Indústria, Economia e Inteligência aqui no nosso estado. Mas, Karime, o secretário disse aí, né, que o DENIT ainda não iniciou esse trabalho da dragagem. Para mim, essa é a maior preocupação. Exatamente. Quando, eu só vou lembrar que eu estava lembrando aqui que esse anúncio desse porto aí, provisório, foi feito no dia 22 do mês passado. Tá aqui no próprio site do governo do estado. O governador Wilson Lima anunciou nessa segunda-feira, dia 22/7, a liberação de 2 licenças ambientais prévias, justamente para a instalação de 2 portos provisórios entre Itacoatiara e a Enseada do Rio Madeira. Ou seja, estamos esperando até agora o começo dessas obras. E o medo das entidades, né, Karime, é que realmente voltem a amargar alguns prejuízos. Eu mandei uma mensagem aqui em off, né? O presidente da Eletros, o José Jorge, conversou com a gente e ele disse, só para você ter uma ideia, durante a seca do ano passado, a indústria, né, ele representa pelo menos 34 das maiores indústrias instaladas no polo industrial aqui do nosso Amazonas. Eles tiveram um prejuízo calculado de R$1 bilhão por conta de toda essa falta de logística, né? A gente não conseguia receber, não conseguia escoar a mercadoria, a gente teve indústria que precisou paralisar suas atividades. Exatamente. E outra, teve indústria que pagou caro para conseguir que seus produtos chegassem e saíssem aqui de Manaus. Daí a tal da taxa da seca, que essa taxa da seca é justamente, foi anunciada por empresas grandes de contêineres, porque nem o governo do estado do Amazonas, nem o governo federal conseguiram até o momento, a gente está falando disso até hoje, não conseguiu assegurar a navegabilidade dos rios, não conseguiu garantir esse ir e vir dos produtos e de contêineres. E é por isso que eles vão cobrar essa taxa, uma taxa de logística. E muitas dessas autoridades aqui do nosso estado dizem que esse já é um problema resolvido, mas acho que não, né, Karime? Precisa ter uma preocupação maior com toda essa situação. Afinal de contas, a gente tem falado, a gente tem mostrado aqui no programa 18 horas que muitos dos municípios já vêm sofrendo com a falta de muitos insumos. Falta de água, a gente já falou em Envira, principalmente os municípios do sul do estado.
Na mesma nota, no site do governo do Amazonas, está que em maio o governo do Amazonas já havia anunciado a emissão de licenças ambientais para a draguagem de 4 trechos de rios aqui no Amazonas. Serviço de dragagem, claro, a retirada de sedimentos do fundo para garantir a navegabilidade. Em maio, como você falou, ou seja, em maio, o governo do Amazonas já tinha anunciado esses trabalhos e até agora absolutamente nada. Nós estamos em agosto e não temos garantida essa navegabilidade, ou seja, vamos de novo enfrentar uma situação tão ruim ou até pior do que do ano passado, sem a menor ação efetiva do governo federal, do governo do estado, que é quem recebe o dinheiro, quem está recebendo a verba para trabalhar, né, para agir, para garantir que o estado não sofra com esta estiagem, essa seca. Só o que a gente está vendo é que nada acontece. Vamos lá. 505 milhões de reais e vamos cobrar. Cadê? Porque os bilhões do ano passado sumiram. Exatamente, Karine. A gente vai continuar cobrando, a gente vai continuar na cola aí de todas essas autoridades. É isso. Daqui a pouquinho eu volto falando de outro assunto. Boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie Moraes. Agora 6 horas e 15 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karine Milhão. Vamos falar dos bastidores da política local. Carlão, ontem teve debates aí pelas capitais, né? Foi o primeiro bacana. Debate que foi promovido pela Bandeirantes. São Paulo teve muita polêmica lá também. E aquele que deu a cabeçada, candidato que deu a cabeçada no outro, gente, o debate... O outro que chamou o outro de cheirador de pó. Foi por aí, gente. Por aí. Foi alto nível. Vamos saber o que rolou no debate aqui de Manaus com os nossos candidatos agora com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Conta pra gente o que só você viu nesse debate. Estava lá, né, Cíntia? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Estava lá. Cheguei cedíssimo porque vim daqui, fui, né, daqui. E é aqui pertinho a Band, então deu pra chegar bem rápido. Do lado, vizinha, nossa vizinha. E tava animado, viu? Acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar são os carrões que chegaram pra deixar os políticos. Carruagem. Sim. O negócio é como você falou, né? Comparar o carrão que o candidato tem com o dinheiro que ele anunciou ali, disse que tem, não é isso? Pois é, mas só que nem todo mundo declarou ainda, né? Isso é importante pra comparar depois, né? Porque já teve candidato que declarou um tanto, só o carro valia mais que o dobro. Exatamente. Boa, a gente Karine. tinha que estar de olho nesse tipo de situação. Só que eles estão demorando pra dizer pra gente a o quanto prestação tem, de contas, o plano de governo, é o toda mais essa importante. História. Mas, falando ainda sobre como é que foi lá, né? Primeiro carrões, depois no primeiro momento a gente não pôde entrevistar os candidatos, somente a emissora que estava ali cuidando do debate. Roberto Cidade precisou trocar a camisa, porque ele estava com uma blusa que tinha o lema ali da coligação e não podia entrar, porque só ele não sabia que não podia. Não, mas o que ele sabe, mas ele vai de gaiato, cara. Entendi a jogada, né, Carlão? Tá valendo, entendi. Mas ele teve que trocar de camisa, aí quando foi pro debate mesmo, ele já tava com uma outra camisa com a mesma cor, só não tinha mais os nomes. Eu até fiquei reparando pra ver se não tava do avesso. Boa, Cíntia. Pra isso que ela foi, pra ver os detalhes. Davi Almeida não foi, né? Como a gente já tinha dito. Ele ouviu os nossos conselhos, como dizem por aí. Que era bem claro. Agora, ele não foi, mas ele deu uma declaração, porque não foi, mas daqui a pouco eu falo. O que mais de bastidor a gente pode destacar? Todos foram com seus vices. Roberto Cidade chegou junto, né, com o vice. A Momandel também chegou junto com a vice dele. Alberto Neto, eles chegaram em carros separados, em momentos separados ali, mas eu acredito que estavam juntos também. Marcelo Ramos estava também com Luiz Castro. Marcelo Ramos chegou numa picape vermelha. Aí quando eu li isso, eu falei, não, só pode ser do PT, gente, porque é uma picape vermelha enorme. Não tem como. Se for de outro, vai ficar estranho. Cíntia, eu já participei de alguns debates desse em televisão e essa chegada que você ressaltou aí, os carrões, a impressão que a gente tem às vezes é daqueles tapetes vermelhos, né? Isso sim. Com os artistas, parecem uns cerimônia artistas. De Oscar, cerimônia né? de Red Carpet, todos eles, né, chegam numa pompa, né, cara? Carpet. Com direito à torcida na porta, viu? Mas essa torcida, eu tava acompanhando pelos
seus stories, Cíntia, só que a torcida tem um tempo, né? Ela não fica, não é torcedor aqui da Olimpíada Brasileira que a gente acostuma a gritar do início ao fim da partida, não. É só um instante e depois a galera vai embora. Do Roberto Cidade chegou um pouco depois, do Amon chegou primeiro, do Amon tava cheio de bandeira e tudo mais, do Cidade tinha cartaz, tudo isso. Do Cidade ficou até o final. O Cidade até no final foi lá com ele. Tinha a torcida dele até o final do debate, bacana. A do Amon, ela no meio do caminho parou, mas embora. chegou mais cedo. Eu acho que chegou mais cedo, aí compensou ficar até tarde, não sei bem o que rolou. Não sei o que foi combinado, né? A gente não sabe. Eu ouvi o nome do Alberto Neto também, mas eu não vi essa torcida toda. Do Marcelo Ramos eu não ouvi. E as torcidas tinham uma cara assim de... Você falou de Olimpíada? Parecia assim colégio, sabe? Sim. Ah, é? Eu tava esperando passou um avião. Sim. Tava um clima assim de torcida daqueles ginásio, assim, sabe? Aqueles jogos estudantis. Isso. De jogos estudantis, né? Sim. Legal. Mas é animado, a torcida é sempre animada, lógico. Animado. Tava ali na frente, eles não entraram. Estavam com bandeira, eles estavam muito arrumadinhos, porque quando é uma bandeira muito arrumadinha. A bandeira até tava. O cartaz também, mas eles mesmos estavam à vontade. É porque quando é bandeira e cartaz muito arrumadinha, a coligação mesmo já ajuda, né? O legal é aquele cartaz escrito no apilô, que aí é amor mesmo. Aí tá indo de graça. Você tá querendo muito, não é um Amazoninha. Eu só lembro da Amazônia. Ali, meu amor, Negão, aí a gente vê aquele cartaz assim de colégio, né? Todo mundo pareceu também estar assim muito nervoso, inclusive os candidatos? Os candidatos, mas também os jornalistas, porque a organização, porque debate é uma coisa delicada mesmo. Você não pode perder uma frase, você não pode, falando de jornalista, né? Você não pode perder uma frase que faz ali o contexto. Se você é candidato, você fica atento ao que vai ser questionado, mas você também quer fazer uma pergunta que vai deixar o outro numa situação que, bom, todo mundo está disputando uma vaga só, né? Que é de prefeito. E quem é mediador ali também fica numa situação de não pode deixar passar o tempo. Mediador é a cara ele acaba sendo, né, a cara de toda a organização do evento. Sim. Então todo mundo tá meio assim preocupado com o que fazer, com o que vai rolar. Mas foi tudo direitinho. Quantos mesmo foram, Cíntia? Foram 4. 4. Teve o que se deu melhor, que se destacou mais? Teve o vencedor? Cada torcida fala uma coisa, né? Sim, eu entendo pelo que você observou. Marcelo Ramos foi muito bem. Sim. Porque ele vinha com dados, né? Ele vinha com informações assim. Ele tem esse quando alguém... inclusive, o tom do Marcelo Ramos, porque cada um dá pra gente falar mais ou menos o que foi que mais falou. Especialmente Roberto Cidade. Roberto Cidade até nas redes sociais ficou aí sendo... estavam bagunçando já, porque ele tinha frases prontas demais, né? Sim. Era, estou pronto. Clichê, né? Manaus precisa mudar, e pra Manaus mudar tem que mudar o prefeito. E eu vou fazer 12 UPAs 24 horas em Manaus. Tá. Nossa, então, ele decorou essas frases. Que ele falava todos os blocos. Agora, o que pegou mal foi o infelizmente, eu também tenho um filho autista. Aí realmente, é porque teve pegou uma pergunta. Muito mal. Quem falou isso? Eu não... Roberto Cidade. Ele falou em uma pergunta de um dos jornalistas que perguntou qual que era a proposta para atender o público autista e tudo mais. Falou, né, que estava crescendo o número de diagnóstico, tudo isso. E aí, Roberto Cidade, no meio da resposta, mandou infelizmente, ele tem um filho autista. E aí, a Momandel, que é autista, né, tem um grau ali de autismo. Mas né? Aproveitou o momento para dizer que não é assim, repreender e tudo mais. Mas assim, quando o Roberto mandou, infelizmente, as redes sociais já reagiram na mesma hora, né? Porque o Amon não falou imediatamente depois, porque não era a vez dele de falar. Sim. Mas assim, isso é uma coisa que não é trabalho exatamente do Amon repreender. Tudo bem, ele é autista. Também acho. Mas todo mundo poderia falar. Concordo contigo. Sim, mas no caso ele, né? Mas ele personalizou, mas não precisava ser só ele. Sim, não, mas ele foi o único que falou e respondeu, né? E atentou, porque nenhum outro atentou e nenhum outro que poderia também responder, tanto que a rede social inteira na mesma hora reagiu, só que ele foi o único que falou, né? Exatamente. E talvez fosse a única oposição a ele ali. Como o Roberto Cidade ficou nessas frases, também teve outros. Por exemplo, o Marcelo Ramos, o tempo todo ele ficava
falando assim, vocês não fazem ideia do que é competência do prefeito, porque eu tô tendo que explicar aqui pra vocês isso. Então ele deu esse puxão de orelha, eu acho que isso ficou também como uma marca do Marcelo. Do Amon Mandel, foi ele falando assim, tá todo mundo aqui se fazendo de doido, porque eu pergunto uma coisa, você responde outra. Então acho que também fica como uma marca do Amon. Alberto Neto puxava todos os assuntos para segurança e ele não tá errado em fazer isso não, porque já que a área dele... Exato, a especialidade dele. Então você perguntava para ele sobre educação, ele falava o quanto ele ia cuidar da segurança na escola, entendeu? Tá no jogo, tá no jogo. E então foi o que eu pude observar ali dos candidatos enquanto eles estavam participando. Legal, e o prefeito Davi Almeida, você falou que ele justificou. Qual foi a justificativa aí que ele deu para não comparecer nesse primeiro debate, Blink? Ele fez uma nota dizendo que ele entendia que ele ia ser muito atacado. Ele falou também que ele foi um dos poucos, aliás, ele foi o único que foi pro debate que apresentou o plano de governo, então por isso ele seria altamente perseguido ali e que ele não estava disposto a isso, que ele queria participar de um debate onde as ideias eram prioridade. Claro que não foram essas palavras, gente, mas foi assim, né? Que o Manaus fosse o assunto, tudo mais. E ele entendeu que ele ia lá só para sofrer fake news, ser perseguido, e por isso ele preferiu não ir. Teve uma frase na nota do Davi que foi muito contraditória, porque ele falou assim: em respeito à democracia e ao eleitor, eu não vou ao debate. Ué, mas seria o contrário, né? Pois é, aí pegou mal. Mas só que isso também levantou uma bola pra todo mundo bater nele, realmente. Sem dúvida. Porque ele mesmo levantou a bola. Marcelo Ramos chamou a nota de patética. Eita. Foi nesse tom. Por falar em Davi Almeida, parece que o Instagram dele foi desativado. Será que alguém invadiu? Ele desativou? Pois é. O que aconteceu? Durante o debate, o Instagram dele foi desativado. Pelo menos estava fora do ar. E entendeu-se que Davi tinha desativado. Depois, o debate já estava mais pro final. A noiva dele entra no perfil do Instagram dela, do qual eu sou bloqueada, portanto eu não tinha como ver, mas eu tenho alguns seguidores e eles me mandaram. Sim. Ela disse que não foi ele que tirou do ar. Foi que um hacker invadiu. Só que a volta desse hacker foi muito rápida, né? Porque assim, acabou o debate e voltou o Instagram. Sim. E mesmo a Virgínia não tem esse acesso ao Meta. Então ficou uma coisa um pouco esdrúxula não colou muito, sabe? A história de que foi ou não um hacker. Mas a justificativa oficial é que foi invadida a conta do prefeito, por isso ela caiu, mas já tá tudo bem, porque ele é poderoso mesmo e já tá com o Instagram na mão. Cíntia, tá terminando o prazo do registro das candidaturas. Você sabe aí quem já se registrou, inclusive? Sim, Davi Almeida, que falou, inclusive, essa foi a desculpa, né, pra ele não ir, porque ele já registrou e todo mundo teria acesso, e os outros não registraram. Os outros não foram pro debate, não poderiam ir. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos. Mas eles têm até dia 15, viu? Pra poder colocar ali o plano de governo. E eu tô ansiosa pra ter acesso, pra poder entrevistá-los sabendo exatamente do que a gente pode falar. É isso, volto com mais informação amanhã. Muito obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Agora em Manaus, 6h27. Carlão, e hoje o Centro Universitário CIES inaugura a segunda unidade dedicada aos cursos de saúde. Tudo coordenado pelo empresário e educador professor Valderi Areosa. Nathalie Moraes tem mais informações pra gente, mas o nosso repórter André Meirelles está ao vivo lá nessa inauguração e ele vai passar pra gente mais informações. Boa noite, André. Como é que está aí essa inauguração? Conta pra gente. Alô, André. Alô, André. André Meirelles. Bom, a gente sabe, não é, Nathalie, que esse novo prédio da saúde vai contar com o que há de mais moderno, como laboratórios de ponta, clínica veterinária. Enfim, a ideia é oferecer o melhor para os alunos, para que eles tenham mais condições, melhores condições, digamos assim, de estudo. Não é isso? Exatamente. Karine e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, mais uma vez a gente volta a falar ao vivo. Dessa vez, o CIESA, né, ele está inaugurando
inaugurando aqui na nossa capital, na noite de hoje, o Centro Acadêmico de Saúde. A expectativa realmente é trazer inovações que vão além das expectativas. Eles montaram uma estrutura de ponta por lá e são muitos os cursos novos que foram anunciados. Inclusive, Karime, a galera que vai estudar aí nessa unidade fez o vestibular em maio deste ano. E aí, Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, e por lá são muitos cursos que estão sendo ofertados. Medicina veterinária, nutrição, fisioterapia. Tudo na área da saúde. Tudo na área da saúde. Estética e cosmética, que é um curso que muito me interessa. Educação física, farmácia, biomedicina. Uma mega estrutura foi montada por lá. André Meirelles, você nos escuta? O André Meirelles está ao vivo nessa festa de inauguração desse novo prédio da área da saúde do CIESA. André, você nos escuta? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a todos os nossos ouvintes ligados aqui na 100.7. Isso mesmo, a gente já está aqui nesse momento. Essa é a inauguração da segunda unidade de saúde que fica aqui na rua Oscar Figueiredo, né? 1095, aqui na área central da cidade. Nesse momento, a gente vai falar daqui a pouco com aqui, né, o professor, então, que vai falar aqui com a gente, Valderi Ariosa. Então ele vai falar sobre qual a expectativa que ele tem ao trazer essa segunda unidade de saúde aqui para a cidade de Manaus. A gente estava conversando agora há pouco, de acordo com ele, a expectativa é que essa unidade aqui, que é a segunda unidade de saúde, possa trazer para os alunos aí a melhor educação, uma educação de excelência, educação de qualidade. Está trazendo também, inclusive eu estou andando aqui pelo local e vendo que realmente, por exemplo, as salas de aulas, elas são realmente equipadas aí com de última tecnologia, né? Tipo telas de última tecnologia, a interação que vai ter entre os professores e também o aluno. Isso tudo 100% presencial, Karime, Carlão. A gente vai continuar por aqui. Legal. Inclusive, né, a gente tem aí uma sonora da reitora aqui do CIESA que a gente vai preparar agora para que ela possa falar agora. Mais cedo a gente conseguiu falar com ela, né? A gente vai colocar agora, tá aí no ponto, né, a reitora, a Solange aqui do CIESA, falando mais a expectativa para essa inauguração e os futuros alunos daqui. Tem como a gente ouvir agora? Tem sim, André, tem sim. Vamos escutar a fala da reitora. Estamos com mais esta inovação. Estamos aqui para comemorar mais uma sede que será aberta, e esta sede será a área da saúde, aonde mais uma vez, com a nossa tríade, estamos inovando no mercado de trabalho amazonense, usando da nossa tradição, tecnologia e inovação. Os laboratórios são todos com bastante tecnologia, todos harmonizados, uma ambiência espetacular para os nossos alunos. Tudo pensado para trazer para os nossos alunos o maior conforto. Assim, nós podemos dizer que CIESA é a marca da excelência. 18 horas. Então a gente conferiu a fala da reitora do CIESA, a Solange Holanda, que está participando, claro, da inauguração de mais esse prédio, é o segundo prédio dedicado à saúde do CIESA. André Meirelles está ao vivo nessa inauguração, está lá em toda a movimentação. André, quando você estiver com o reitor, né, o empresário Valderi Ariosa, você chama a gente, que a gente segue daqui. Nathalie Moraes tem mais informações, né, mais detalhes a respeito. Exatamente, Karime, né? Nesse momento, o André está lá na sede dessa segunda unidade do CIESA, que está sendo entregue para a população amazonense na noite dessa sexta-feira, e com certeza uma das novidades que eles devem anunciar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, é a instalação de um hospital próprio, que será um marco aí na formação de futuros profissionais da saúde. Eles devem preparar, eles estão montando uma estrutura completa de um hospital, né, de um hospital de ponta realmente, para que esses alunos possam sim ter, né, não somente uma vivência acadêmica, mas uma oportunidade de integração entre a teoria e a prática, para realmente se preparar aí para os desafios da vida profissional, Karine. Lógico. André Meirelles, voltamos a falar com você, André. Então você está com o professor Valderi Ariosa.
professor Valderi Areosa está aqui com a gente nesse momento e vai trazer pra gente que todo mundo quer saber quais são as novidades aqui, além da inauguração hoje da segunda unidade de saúde, que inclusive eu já acompanhei aqui, todo mundo que está nos acompanhando nesse momento não pode ver, mas pode ouvir nesse momento aqui na 100.7 ao vivo. Inclusive o professor vai trazer mais detalhes, pode trazer aí pra gente também, pode ser com exclusividade, quais as novidades que estão por vir aqui na capital amazonense. Olha, nós agora estamos com pós-doc, né? Nós somos a única faculdade do Norte, Nordeste, do Norte que tem um pós-doutorado, é o CIESA. CIESA renasceu, né? Estava um pouco dormido, né? Mas agora renasceu. E nós lançamos um pós-graduação, lançamos mestrado, lançamos doutorado e agora um pós-doc, né? Justamente as aulas vão começar aqui, o pós-doc, né? Agora, professor, tá dando para ver aqui que isso não é só um sonho seu, vai ser sonho de muita gente que estava esperando por essa unidade, é verdade? Sim, essa unidade aqui é de saúde, né? A outra unidade que nós inauguramos lá era direito e tecnologia, esse aqui é saúde, né? O prédio da frente que falta reformar, aquele outro que está ali, aqueles dois grandes, vai ser a área de medicina, né? Estamos preparando esse prédio também e daqui é só crescer. Tá falando aí, eu acho que quem tá ouvindo já tá ansioso, bora, sai logo esse prédio. Obrigado, pessoal da Rádio Mix, obrigado, Armando, meu grande amigo, você deveria estar aqui, né? Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Mix. Um convide aos futuros alunos, como é que faz para se matricular, correr, para aproveitar essa oportunidade? Olha, o importante é que nós agora estamos no centro da cidade, né? Estamos na Joaquim Nabuco, com o primeiro prédio, um vasto estacionamento para 900 carros, então não corre perigo nenhum, prédio bem monitorado, né? Agora a segunda unidade do mesmo jeito, um prédio maravilhoso também, né? E convidar todos os alunos que vão iniciar ano que vem, né? Que vão se transferir esse meio do ano, venham pelo menos conhecer, vocês vão gostar. Só para encerrar agora, a gente já vai encerrar, mas a gente já costumou até ano passado, ano retrasado, a trazer umas informações aqui sobre falta de segurança em algumas unidades. Como é que vai ser a segurança aqui nessa unidade? Olha, nós temos bastante segurança, é importante isso, né? E estamos distribuindo carro de segurança. Em cada prédio que inauguramos, nós vamos ter 2 carros de segurança, né? E mais a nossa segurança. Isso é muito importante. Por que esses carros? Até agora nós não temos pessoas que vão de ônibus, mas daqui a pouco mais vai vir essas pessoas que vão andar de ônibus e esses carros vão ficar rodando aqui no centro da cidade, né? Para dar mais segurança para os alunos que por acaso não tiver carro para estacionar. Ok, muito obrigado. A gente falou agora nesse momento com o empresário, o professor, né, Valderi Areosa, nesse momento aqui com a gente, Karime Carlão, e eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Nathalie Moraes, então é um marco, né? Mais oportunidade, mais cursos aqui para Manaus, não é isso? É isso mesmo, Karime. A gente ouviu aí, né, o proprietário do CIESA, o professor Valderi Areosa, falando dessa nova fase do CIESA, que aí, né, doutorado, pós-doc, prometendo realmente elevar o padrão de ensino aqui na nossa capital, proporcionando, é claro, uma educação de qualidade. Inclusive, eu tenho interesse, viu, professor? Boa noite. Todos nós. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, boa Nathalie. noite. Boa noite. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Dia dos Pais, Karime e ouvintes, hein? É nesse domingo, atenção, dia 11, levantamento da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus revela a maioria dos consumidores aí estão pretendendo homenagear os pais com almoço em família e fora de casa, hein, Karime? Que aí fica mais legal, né, Claro, Carlão? Só que é o seguinte, viu? Ó, o Procon Amazonas, ele tá orientando aos filhos para que esse almoço em comemoração ao Dia dos Pais não se torne um pesadelo, como explica a repórter Odiné Araújo. No
segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais. Esse ano a data será celebrada no dia 11, próximo domingo. E a maioria dos filhos pretende festejar a data com almoço em família, principalmente em algum restaurante da capital, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Pensando nisso, o Procon Amazonas preparou algumas dicas para ajudar os consumidores a garantirem que o almoço em homenagem aos pais seja uma experiência agradável e sem contratempos. A principal recomendação do órgão é que os consumidores façam uma pesquisa prévia sobre o estabelecimento antes do dia planejado. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, destaca que em datas comemorativas, os restaurantes costumam ficar lotados, prevalecendo a lei da oferta e da procura. Muita gente busca restaurantes ou estabelecimentos desse ramo para comemorar essa data. Então esteja atento, procure a política de reserva de forma antecipada. Normalmente nestes dias comemorativos os restaurantes estão lotados. Então tem ali a questão da paciência, da questão da fila de espera, então do bom atendimento, que é importante, da não obrigatoriedade do pagamento da taxa de 10% que está previsto na lei de gorjetas, e também da questão do couvert artístico, que em caso de devidamente e previamente anunciado ao consumidor, ele se torna assim obrigatório o pagamento. Durante toda a semana, o Procon estará divulgando dicas e locais mais em conta para festejar a quarta data mais importante para o comércio. O Dia dos Pais só perde para o Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças. Este ano a data deve movimentar em mais de 7 bilhões de reais o faturamento do comércio. Somente a movimentação nos bares e restaurantes deve crescer 20%. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 40 minutos. Você no melhor mix do Brasil e continue aí, hein? Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Tribunal de Contas do Amazonas suspende pregão do governo do estado por suspeita de irregularidades. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura final de semana, hein? Hoje é sexta-feira, então sábado e domingo, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 46% e 78%. No domingo, também sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista 25 graus e máxima não deve passar dos 30 graus. Mix. Olha, o Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu o pregão do governo do estado para alugar viaturas policiais, Karime. Carlão, e a justificativa é linda, Sim, tá? Tá escrita manda. o seguinte, escuta, o pregão foi suspenso por obscuridade do edital quanto à preferência na contratação, ou seja, possível favorecimento para alguma empresa específica. Para variar. Né? Para variar um pouco. Vamos acompanhar mais detalhes com a Odneia Araújo. A decisão do auditor relator do Tribunal de Contas do Amazonas, Luiz Henrique Pereira Mendes, foi baseada em um recurso da empresa Techway Serviços e Locação de Equipamentos, que concorreu no pregão eletrônico 298/2024 para o aluguel de viaturas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com a empresa, houve irregularidades no pregão e o exemplo está no fato de todos os lotes serem idênticos, variando somente na quantidade a ser locada. O auditor alegou obscuridade do edital quanto à preferência na contratação, o que pode conduzir ao favorecimento de alguma empresa licitante. O pregão visa a alocação de viatura policial caracterizada, tipo picape e minivan, sem motorista, sem combustível, com seguro total e serviço de solução integrada de sistema de monitoramento, tecnologia embarcada aplicada a cada viatura policial. A empresa Techway alegou que foi surpreendida com o teor dos lotes do processo de seleção. São todos idênticos, existindo tão somente variação no quantitativo. Com isso, a empresa considera que não está sendo observado o princípio da moralidade, impessoalidade e legalidade, tendo em vista que o parcelamento de lotes de idêntico teor pode servir para o favorecimento de determinadas empresas. Isso porque, na avaliação da concorrente, 3 empresas distintas
distintas vencerão cada lote. A rigor do edital, uma empresa somente poderá arrematar apenas um lote, devendo abdicar de outra que eventualmente vença. Com isso, o Estado terá 3 opções de contratação a serem escolhidas para a execução do mesmo serviço no quantitativo que ele preferir, até que o EI requereu a imediata suspensão da abertura do certame e que no final o objeto do processo seja reunido em apenas um lote ou, em caso de manutenção do parcelamento, que sejam de fato em itens de teor distinto. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Vamos para Brasília, Carlos? Bora Brasília, Karime Leão. Bora conversar com o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos. Cadu, não dá para dar boa noite, né, Cadu? Porque o Brasil hoje ficou de luto pela morte das 61 pessoas que estavam no avião da empresa Voepaz. Né? 61. 61, porque o número foi atualizado. Atualizado agora, porque a última vez que eu ouvi era 62. Exato, legal. Mas foi atualizado agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar. Até bom falar, né? Exato. Estavam no avião da empresa Voepaz, que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo. E aí, em Brasília, né, Cadu, o presidente Lula pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. Um dia triste para todos. Karime, na verdade, o presidente Lula, ele estava em Santa Catarina participando da cerimônia de lançamento da fragata Tamandaré, na cidade de Itajaí. No meio do discurso, ele foi informado sobre o acidente aéreo que matou 61 pessoas e aí ele pediu, de improviso, 1 minuto de silêncio. Eu retirei o trecho dessa fala dele. Vamos ouvir. Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e que eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, de São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, e parece que todos morreram. Eu queria pedir 1 minuto de silêncio para as vítimas. 18 horas. Aí a fala do presidente Lula pedindo 1 minuto de silêncio e respeito, claro, às vítimas e ao todo respeito aos familiares das vítimas, certo, Cadu? Certo, Karime, esse acidente repercutiu no meio político, claro, né, porque são 2 bancadas importantíssimas, a do estado do Paraná, a do estado de São Paulo, 2 bancadas numerosas e que usam essa aeronave, a TR, que caiu. Essa empresa Passaredo, a antiga Passaredo, que agora é essa Voepaz, né, que é o nome, né? Essa empresa é duramente crítica à qualidade das aeronaves e ela tem a concessão justamente para ir para o interior de São Paulo, para ir para o interior do Paraná, interior de Santa Catarina. Então são regiões. Se estivesse operando aí no Amazonas, ela operaria tipo Manaus-Parintins, como a Azul faz, né? Então são esses pequenos... O interior que ela atende é um interior muito rico. Estamos falando de São Paulo e sul do Brasil. É um cinturão aí. Exato, tem muito dinheiro. Exatamente. Então, crítica porque não são aeronaves maiores, são essas ATRs aí que a população de Maringá, por exemplo, que é uma cidade grande do estado do Paraná, como a própria Vinhedo, que também é outra cidade, todas elas dependem desses aviões ATR. Agora, Karime, o presidente da Câmara, Arthur Lira, postou uma nota nas redes sociais manifestando solidariedade, colocando a Câmara à disposição e pede que as autoridades sejam rigorosas nas investigações por causa daquelas imagens que a gente viu, né? O avião fazendo stall ali, descendo com tudo, é incomum esse tipo de imagem. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, também publicou uma nota se solidarizando, pedindo rapidez nas investigações e pedindo também que os familiares sejam informados sobre o passo a passo dessas investigações. Não adianta se solidarizar e deixar as famílias sozinhas. E agora há pouco, Karime e Carlão, o governo federal, junto com os governos de São Paulo e do Paraná, anunciaram que vão criar um gabinete de crise na cidade de Vinhedo, o local da queda, para tocar as investigações sobre o acidente aéreo. O objetivo, claro, é descobrir as causas. Tem muita coisa rolando na internet falando sobre gelo, né, que estava tendo uma região com lá em cima tinha muito gelo, que teria tido alguns pousos forçados, né, pousos de emergência. Para se investigar.
A caixa preta já foi recolhida pelo CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que vai investigar, e que está sendo trazida para cá, para Brasília. E um posto de comando já foi montado a pouquíssimos metros ali do local do acidente. Tudo isso para tentar dar celeridade nessas investigações, saber o que aconteceu afinal. Karime e Carlão. Cadu, a nossa solidariedade, né, com esse pessoal aí, com essa família aí. As famílias todas, né? Que dê tudo certo lá, que eles consigam resolver essa situação aí, né, muito triste. Cadu, agora vamos seguir falando sobre a polêmica das transferências via Pix, né? Você lembra aí? Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, manteve a suspensão das emendas Pix. Tem mais detalhes aí, Cadu, sobre esse assunto aí, que inclusive é polêmico, né, cara? Tá dando o que falar. Polêmico, muito polêmico. Carlão, esse é um assunto que promete esquentar bastante na semana que vem. Semana que vem que os trabalhos começam aqui no Congresso Nacional, viu? Por quê? O STF está mantendo a torneira fechada das emendas PIX e o dinheiro, aquele dinheiro que a gente falou, 8 bilhões de reais, não vai cair na conta, viu? Pelo menos até as eleições. Os deputados e senadores estão bravos com essa história. O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco tentaram um diálogo com a presidência do STF, pedindo que a decisão do ministro Flávio Dino fosse revogada, mas aí o Flávio Dino fez o contrário. Ele atendeu ao pedido da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, de manter as emendas PIX suspensas até que seja aprimorado o processo de transparência, de fiscalização e de transparência. Ou seja, ele não deu ouvidos ao Congresso Nacional. Então, não vai cair dinheiro das emendas PIX, principalmente nesse momento de eleição. Até porque, Carlão, essas emendas são um escárnio para a sociedade. A gente já falou sobre isso. Moral, né? São emendas que, embora sejam mais rápidas, né, deem mais celeridade à gestão das prefeituras, mas não tem uma gestão, uma fiscalização, uma transparência eficiente. Os partidos, e com certeza, por ser um ano de eleição, esse dinheiro aí, 8 bilhões de reais, seria usado em campanha. Sim. Então os partidos já têm 5 bilhões de fundo eleitoral, já vai cair na conta em breve. E eles ainda querem as emendas PIX, 8 bilhões, e seria um fundão paralelo. É dinheiro para pagar gasolina, dinheiro para pagar estrutura, dinheiro para pagar tudo. E dinheiro nosso. Dinheiro para sobrar, para pagar jatinho. E dinheiro nosso, exato, né, pagar Cadu? hotel, pagar jatinho. Cara, exatamente, dinheiro nosso. Dinheiro nosso. A gente tem que exigir, não. Ninguém quer que emenda Pix. A gente quer saber para onde vai, a gente quer o destino certo. Tem que ter lá uma senhorinha, tipo diretora de escola, conferindo ali para onde que vai, cadê, onde que caiu e cadê a melhora. Para onde vai. Exato. Quem tá pagando, quem vai receber, tá usando o que? O dinheiro, né? Quem tá pagando. Então, né? gente, por enquanto, quem tá pagando. Carlão, então, por enquanto, o pagamento das emendas PIX estão suspensas e por conta disso o clima azedou, acabou o amor entre o Congresso Nacional e o STF. Se havia um amor, tá? Vou já te falar isso. Então a gente vai acompanhar. Eita. Deixa eu te falar o bastidor. Você sabe disso. Quando o Xandão, quando ele saiu e entregou o cargo aí para Carmen Lúcia no TSE, houve se fala num acordão com o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional não ataque o STF com aqueles projetos, inclusive aquela PEC que estabelece mandato para ministro. Aquilo lá foi parado, ninguém ouve falar mais disso. Quem está envolvido nesse processo sabe disso. Então agora é possível que esses projetos saiam da gaveta. Vai rolar ameaça, vai rolar aquele troca-troca. Vamos ver quem vai sair bem nessa história aí. E a gente vai porque aqui em Brasília, minha querida, tudo pode acontecer. Carlão e Karen. Tudo pode acontecer, né, Cadu? Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, Cadu. Até segunda. Valeu, gente. Até mais. Bom fim de semana. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos ouvintes. A vocês também, Carlão, meu querido. Um abraço aí. O Cid Soares, Sérgio Barros. Sidoca é papai também agora. Todo mundo. Isso aí. Valeu. Bem lembrado, Cadu. Feliz Dia dos Pais. Beijo pra vocês, galera. Valeu, tchau, Cadu. 18 horas. Olha lá, amanhã, sábado, acontece a Marcha para Jesus. Inclusive, é um evento tradicional, hein? Religioso, Karime. Carlão. Agora o motorista tem que ficar atento, porque vai ter mudança no trânsito, como explica o repórter André Meirelles. Neste sábado, Manaus vai ser palco da 30ª edição da Marcha para Jesus, um dos eventos religiosos mais tradicionais da cidade.
E para garantir a segurança viária dos participantes, o IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai implementar um plano especial de trânsito e transporte que inclui a interdição de várias vias antes, durante e depois do evento. Condutores e passageiros do sistema de transporte público que trafegam pela zona centro-sul da capital devem ficar atentos às mudanças temporárias. Cerca de 170 agentes de trânsito vão estar posicionados nos principais cruzamentos das vias, incluídas no trajeto, para monitorar o fluxo e orientar os motoristas. A concentração do evento vai começar ao meio-dia na Rua Ferreira Pena, entre as avenidas Ramos Ferreira e Simão Bolivar. A marcha vai seguir pela Avenida Epaminondas, Constantino Neri no sentido centro-bairro, Avenida Pedro Teixeira até o Sambódromo. O diretor de Operações Especiais de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, reforça que para a realização do evento, algumas vias serão interditadas. A partir das 15 horas, toda a extensão da Constantino Neri estará interditada para a passagem da Marcha para Jesus, seguindo até a Pedro Teixeira, fazendo uma conversão à esquerda na Pedro Teixeira e entrando na área do Sambódromo. Então os condutores precisam estar atentos nas intervenções no dia 10 de agosto, sábado, a partir das 15 horas. Constantino Neri estará totalmente interditada por conta do evento. Ventilari também reforça que os ônibus também vão ter seus itinerários alterados. Todas as vias transversais que ligam a Avenida Constantino Neri também terão seu fluxo de veículos desviados. E com isso, nós contaremos com aproximadamente 150 agentes de trânsito para orientar os condutores com relação às rotas alternativas. Uma dica é que os condutores devem evitar a Avenida Constantino Neri no sábado, a partir das 15 horas, buscando como rota alternativa a Avenida de João Batista, Maripiranga, Maceió e Humberto Calderaro. O evento deste sábado, segundo a Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, que organizam o evento, espera receber pelo menos 800 mil pessoas este ano. A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial de Manaus desde outubro de 2005, quando a Lei 889 foi sancionada. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 18 Horas. Esporte. Agora 6 horas e 55 minutos, giro esportivo, Cid Soares na área. Olha só, Cid, o Corinthians anunciou hoje a contratação de Thales Magno. É um atacante de 22 anos, ele chega por empréstimo, né, de um ano do New York City, lá dos Estados Unidos. É bem isso mesmo. Não é isso, Cid? Lá do Zewa. Vai ser um bom, lá do Zewa, é um bom reforço, Cid. Então, a gente tem que contar a história, não tem jeito. Conta aí. Manda aí. O Thales Magno, ele tá aguardando aí a regularização, né? Regularização do boletim informativo diário, que é o BID. Sim. Para saber se poderá ser relacionado na partida aí contra o Bragantino, sábado, 8h30 da noite, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se é uma boa escolha, saberemos disso em breve. Porque é o seguinte, olha, o Magno vem de uma lesão no joelho e ele jogou pouco esse ano. Além disso, passou 5 meses sem atuar. E voltou a campo não tem 2 semanas ainda. De lá pra cá, 3 partidas, 2 entrando em segundo tempo aí e uma como titular. O Thales Magno, ele foi revelado pelo Vasco e participou da conquista do Mundial Sub-17 de 2019 com a seleção brasileira. Esse jogador reforça um setor que é considerado carente pelo Corinthians e o Corinthians segue em busca aí de mais uma peça para o ataque. Continua muito vago, né? Vamos ver o que acontece. Eu vou torcer para que dê certo. Sempre torço por isso. E olha, sobre o treino de hoje do Flamengo, tem boas novas aí para a torcida do Mengão. O De La Cruz treinou com o grupo e tem boas chances aí de reforçar o time no domingo contra o Palmeiras. 3 da tarde pela 22ª rodada do Brasileiro, o uruguaio desfalcou o Flamengo contra o São Paulo e Palmeiras por conta de um trauma no joelho direito. Isso rolou no dia 31. É isso, futebol é isso. Então vamos de Olimpíadas hoje. O Carlão resolveu. Já? Resolveu, tá. Vamos de Olimpíadas, Cid Soares, vitória maravilhosa aqui, conquista das meninas, vôlei dupla de praia contra o Canadá e nós ganhamos e conquistamos mais uma medalha de ouro. Diga. Essas duas, Ana Patrícia e Duda, elas estão à flor da pele agora. Sim, foi uma coisa maravilhosa. Elas não acreditaram
porque elas chegaram exatamente no topo do pódio. Não acreditaram, não caiu a ficha ainda para elas. Mas olha, após 8 anos aí, o Brasil volta ao pódio do vôlei de praia em Paris 2024, muito bem marcado. As meninas do Brasil enfrentaram a dupla canadense Melissa e Brandy e mais uma vez socaram as duas. E conquistaram o ouro olímpico da modalidade após vitória por 2-1. E com isso voltamos à 17ª posição em medalhas, porque a gente estava lá atrás, né, Karime? Pulamos lá pro 30º lugar, sei lá. E olha, o canoísta Isaquias Queiroz também mandou muito bem hoje pela manhã, quando chegou à segunda colocação na final do C1 1000 metros e ficou com a prata na prova, cujo o atual campeão era justamente ele mesmo. A decisão ficou marcada aí pela arrancada de Isaquias Queiroz nos últimos 250 metros. O baiano ficou boa parte da prova alternando entre a 4ª e a 5ª colocação, dando a impressão de que ele ficaria fora do pódio, mas graças a Deus não foi isso que aconteceu. E o técnico da seleção brasileira feminina falou com a imprensa na véspera aí da final, né, das Olimpíadas de Paris contra os Estados Unidos, e o Arthur Elias criticou os excessivos minutos de acréscimos que a arbitragem tem adotado no torneio. Aliás, escancararam já, né? O Brasil inteiro falou disso. Aliás, devem estar falando no mundo. Eu não sei o que acontece no mundo, mas aqui no Brasil... A gente tá absurdo. Tá Eu vi assim, que a queixa era principalmente com os países aqui latino-americanos, né? Com a América Latina. Começou a América Latina, contra a América Latina é penalidade, é acréscimo, são coisas absurdas. Na própria ginástica, a gente viu a chinesa caindo. A gente não teve nenhuma infração lá. Ganhou, né? Em especial nesse ponto aqui do futebol, com os acréscimos que estão dando, a competição fica muito puxada e os atletas sentem isso. Quer dizer, é desafiador enfrentar também um juiz agora, né? É covarde. A atiradora e medalhista de prata, Kim Hye-ji, da Coreia do Sul, eu tô dando esse caso aqui porque ela desmaiou durante uma entrevista coletiva, não sei se vocês souberam. Não. Hoje, isso na sua cidade natal, enquanto ela conversava com jornalistas e foi levada para um hospital. Uma ocorrência aparentemente motivada por estresse e exaustão, que é o que a gente está falando aqui, depois das Olimpíadas. O treinador dela, o Kwa Min-soo, afirmou às jornalistas locais que Kim não tem problema de saúde e estava realmente lidando com uma fadiga acumulada. Exausta, né? Exaustão. Mas e outra, eles estão sem se alimentar, porque também uma unanimidade é a reclamação sobre a comida. A França resolveu adotar uma alimentação vegana, só que os atletas são atletas de alto rendimento, gente. Eles precisam de proteína, né? Precisa ser nenhum gênio. Exatamente. Então eles estão reclamando demais. Teve nadador britânico muito revoltado, falando que em Tóquio, comida excelente. No Brasil, comida excelente. Chega aqui uma porcaria. O Brasil tá E é bom a gente comparar, sim, que a nossa Olimpíada foi maravilhosa, não tivemos nenhuma intercorrência como que está acontecendo lá na França, porque quando foi anunciado que o Rio de Janeiro iria sediar uma Olimpíada, a imprensa internacional detonou o Brasil, mas detonou muito a organização olímpica. Falaram tudo de ruim. Vou destacar aquela goleira do futebol feminino que se vestiu lá com mil apetrechos para se proteger da zika. Todos falaram que iam pegar malária, zika, que iam morrer aqui com todas as doenças tropicais. Acabaram com a nossa raça e não aconteceu nada. Só o nosso deboche, é claro, o nosso calor humano, porque essa goleira, toda vez que ela pegava a bola, o estádio inteiro da torcida do Brasil chamava ela de zika. Foi maravilhoso isso, lembra, americana? Lembro. Agora, só para encerrar aqui, sim, claro. Bárbara Domingos, ela termina a final individual da ginástica rítmica na 10ª e última posição, após todas as competidoras encerrarem suas participações. Ela é a primeira colocação brasileira na modalidade. Bárbara é a primeira do país a chegar à final. Portanto... Feito histórico também. Maravilhosa ela. E a seleção alemã venceu a seleção espanhola por 1-0 e ficou com bronze no futebol feminino. Que legal, Cid Soares. Obrigada, vai dar amanhã, Cid. né? Vamos lá. Valeu, galera. Um jogão de bola, hein? Valeu, Cid. Até breve. Até breve. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, hoje o mundo comemorou o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em 1995, para lembrar as contribuições culturais dos povos originários para a humanidade.
É preciso lembrar também que o Amazonas é o estado com a maior população indígena do Brasil. São quase 500 mil indígenas. E Manaus é o município brasileiro com o maior número de indígenas, com cerca de 72 mil. Este ano é o ano de eleições municipais e é preciso celebrar a consolidação de garantias e avanços nos direitos dos povos originários. E eles devem apresentar seus concorrentes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país, para poderem democraticamente fortalecer suas lutas por direitos e conquistas. Afinal, eles representam cerca de 25% da população do estado e têm muito a colaborar com o desenvolvimento da sociedade brasileira. 18 horas. Karime, até segunda. Até segunda, um beijo, Valeu. bom fim de semana. Tchau. Você ouviu 18 horas.